Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A nossa mensagem de hoje, ela está baseada no texto de Lucas, no capítulo 17, versículos 15, 16 e também o versículo 19, onde está escrito assim: Quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse a ele: Levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Que Deus Espírito Santo, Ele nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Gratidão. Gratidão é, podemos dizer assim, o tema da nossa mensagem de hoje. Eu pergunto, vocês são pessoas gratas? Vocês são pessoas agradecidas? Vocês têm o costume de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas na vida? Eu espero que sim. Porém, infelizmente, o que eu tenho para dizer hoje é que o ser humano, de um modo geral, ele é um ser ingrato. Um ser ingrato não somente para com Deus, mas para com as outras pessoas. Nós somos assim. Infelizmente, nós agradecemos muito pouco, seja para Deus ou até mesmo para o próximo, para aqueles que estão à nossa volta. Nossa vida, nós somos e recebemos bênçãos todos os dias. Nós temos muitas coisas para ser gratos. Porém, muito pouco são as pessoas que agradecem verdadeiramente. As pessoas que sabem ser gratas. Na história de hoje, na história do Evangelho de hoje, nós vemos que 10 leprosos foram curados por Jesus. E quantos destes 10 leprosos que foram agradecer a Jesus? Quantos? Somente um. Mostrando como é realmente o ser humano. De 10, somente um voltou para agradecer. Assim é a maioria das pessoas. Quando precisa, quando está necessitado, vai correndo para Jesus como os leprosos foram. Mestre, Jesus, tenha pena de nós. E aí Jesus diz, não, então vão, peçam aos sacerdotes que examinem vocês. E aí, enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Porém, apenas um deles, e o texto ainda enfatiza que era um samaritano, ou seja, não era alguém do povo de Israel, não era um judeu, era um samaritano. Quando ele viu que estava curado, ele voltou louvando a Deus em voz alta, agradecendo a Deus, louvando, né? Ele se ajoelha aos pés de Jesus e lhe agradece. Somente um. Nós, seres humanos, somos ingratos. Nós não agradecemos a Deus pelas bênçãos que recebemos. Lá de vez em quando até fazemos isso, mas até mesmo isso é pouco. Nós também somos ingratos muitas vezes para aqueles que estão conosco, até mesmo em nosso seio familiar.
dentro de casa. Um filho é ingrato muitas vezes com seu pai. Quando não agradece por seu pai batalhar, trazer às vezes comida para sustentar a casa. Ou também às vezes é pouco agradecido com a mãe, que todos os dias ali está mostrando o seu cuidado para com o filho, cuidando das suas roupas, das suas vestes, cuidando da casa, do lar, cuidando para todo dia ter uma alimentação boa. Quando foi a última vez que vocês agradeceram para aquele que fez a comida dentro de casa? Obrigado, mesmo que talvez a comida não esteja tão boa. Mas vocês já pararam para agradecer? Agradecer por coisas, talvez, que a gente diria assim, coisas do cotidiano, mas que também são necessárias. Uma pessoa que é grata, uma pessoa que é realmente agradecida, agradece por tudo. E se lembra dessas coisas, mesmo que até mesmo, às vezes pequenas, mas que são, no montante, coisas muito importantes. Esse cuidado diário que um pai, uma mãe, um marido, uma esposa tem para com os da sua casa. É importante nós sermos e aprendermos a ser pessoas agradecidas. Mas eu digo assim, pior do que sermos pessoas ingratas, mal agradecidas, que não agradecem por nada, pior do que a ingratidão ainda é que eu diria assim, a murmuração, a reclamação. Que para mim este é talvez o contrário de gratidão. Não somente ser mal agradecido, ser ingrato, mas pior do que isso, ainda reclamar com aquele que lhe provém alguma coisa. Porque eu não ganhei isso, ou porque aquilo não foi da maneira com que eu gostaria de ser, que fosse, mas esse prato de comida não está tão bom, podia ter sido dessa maneira. Em vez de agradecer, a pessoa ainda, mal agradecida, ainda reclama. Esse tipo de gente, eu não gosto. Às vezes nem de chegar perto de pessoas que realmente só sabem reclamar. Sabem reclamar do amigo, do parceiro, do colega, do marido, da esposa, do irmão, da irmã, e não olha para dentro de si mesmo, vendo às vezes o veneno que essa pessoa está, podemos dizer assim, distribuindo com essas reclamações. Em vez de ajudar, de auxiliar ou de agradecer, a pessoa só sabe reclamar. E isso não somente para com o próximo, mas muitos são assim, infelizmente, para com Deus. Em vez de agradecerem pelas bênçãos, ingratidão. E o pior, reclamam. Reclamam porque, está chovendo demais. Ou, está muito seco. Está muito quente ou muito frio. Mas eu não tenho tanto quanto o outro fulano lá tem. A minha roça não está indo tão bem quanto está do ciclano. Meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que a morte? Ou porque eu estou passando por algum problema, alguma dificuldade. Em vez de agradecer a Deus pelas bênçãos que tem derramado, só sabe olhar as coisas que podemos dizer assim são ruins, são difíceis, e aí reclamar com Deus e dizer: por que eu? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por tanto sofrimento, por tanta tribulação na minha vida? Por que, Senhor?
Assim, infelizmente, são muitas pessoas que, em vez de agradecerem a Deus pelas bênçãos que têm recebido das mãos dele, só sabem olhar as coisas ruins que muitas vezes lhe acontecem na vida e serem ingratas. Mas eu digo a vocês, agradecer também pelas coisas boas é fácil. Mas nós temos que aprender a ser gratos, não somente pelas coisas boas, mas também pelas coisas ruins que muitas vezes acontecem em nossa vida. Às vezes pelo sofrimento, pela dor, até mesmo pela perda, às vezes, de algum ente querido. Algo doloroso que muitas vezes algumas pessoas falam assim, mas Deus, por que eu perdi meu pai? Por que eu perdi minha mãe, meu filho? E aí ficam muitas vezes sem respostas. Mas nós temos que aprender a ser gratos por tudo. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem, ou seja, para a nossa salvação. Até mesmo coisas que a gente não gosta. Até mesmo, às vezes, a morte, a perda de alguém, que seria uma das piores dores que um ser humano pode sentir. Pastor, como eu vou agradecer a Deus por ter perdido alguém? Às vezes, perder alguém, até mesmo isso, é para o fortalecimento da nossa fé, para a nossa salvação, para que nossa fé seja fortalecida. E vocês querem um exemplo disso? Um exemplo de alguém que perdeu a fé e, pelo menos o texto não diz, não reclamou com Deus. Nós temos alguém no texto do Antigo Testamento. E essa pessoa se chama Ruth. Ruth era uma pessoa, podemos dizer assim, do povo de Moabe, dos moabitas. O que isso significa? Que ela não era, veja, ela não era do povo de Israel, ela não era do povo de Deus, ela era de um povo diferente, que havia se casado com um dos filhos de Noemi e de Elimeleque. Estes dois, sim, Noemi e Elimeleque, eram do povo de Israel, eram do povo de Deus, mas haviam se mudado da sua terra, Belém, a região de Judá, então para a terra de Moabe. Haviam se mudado, porque lá estavam passando dificuldades em Belém e resolveram ir até a terra de Moabe, porque acharam que lá iria talvez prosperar na vida. Porém, acontece que lá Elimeleque morre, o marido de Noemi. Depois, os dois filhos deles, Malom e Quilion, que eram casados com moabitas, sendo uma delas Ruth, também morrem esses dois. E aí que a gente começa a perceber. Depois da morte, então, do marido de Ruth, Ruth muito bem poderia ter retornado para o seu povo, para os moabitas. Podia ter voltado para casa, para os seus costumes, para os seus deuses. Porém, ela não quis isso.
E ela chega então e diz para a sua sogra Noemi, lá em Rute, capítulo 1, versículo 16: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Ela havia perdido o marido. Ela podia ter voltado para o seu povo, voltado para os seus deuses. Mas ela resolveu ficar com a sua sogra Noemi. Mesmo sua sogra dizendo que ela não teria mais filhos, né? E não teria assim mais alguém que fosse, vamos dizer assim, casar-se então com Rute. Mas ela, Rute, resolveu continuar com a sua sogra. E por isso ela diz: para onde você for, eu irei. O seu povo é o meu povo. Ela escolheu ficar no povo de Israel. E o seu Deus é o meu Deus. Vejam que confissão de fé. Mesmo perdendo o seu marido, ela, em vez de reclamar, ela continua no povo de Deus. E aí que vem a parte interessante. Depois dela afirmar isso, ela vai com sua sogra Noemi para a terra de Belém, volta, né? Noemi volta para sua terra. E lá na terra de Belém, então, Rute se encontra com um homem chamado Boaz. E depois de um tempo, então, se casa com Boaz. E a partir dos filhos da descendência, dos filhos de Rute com Boaz, veio um dos maiores reis de todo o Israel, se não o principal rei de Israel, o rei mais conhecido de todos, que foi o rei, vamos ver se vocês sabem, qual é o rei mais famoso da Bíblia? Rei Davi, exatamente. Rute, uma mulher estrangeira, uma mulher que não era do povo de Deus, resolve continuar no povo de Israel, se casa com um homem do povo de Israel e vem a se tornar a bisavó do rei mais conhecido de todos, o rei Davi. E por consequência do principal e maior rei, agora sim, o rei, o verdadeiro rei, descendente de Davi, ou seja, descendente também de Rute, o rei lá do céu, Jesus. Vejam que história. Uma mulher que era estrangeira permaneceu no povo e vem a se tornar, né, alguém da linhagem de Jesus Cristo. Lembrem-se do versículo que eu falei antes, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para a nossa salvação. A morte do marido de Rute, do filho de Noemi, acabou fazendo com que ela depois se casasse com Boaz. E através deste casamento, então, a sucessão da linhagem chegando até Jesus. A salvação para todo o povo de Israel e para todos os povos do mundo. Assim é. A gente precisa muitas vezes reconhecer até mesmo as coisas erradas que acontecem. As coisas que muitas vezes a gente não entende, uma dor, um sofrimento, uma perda. O momento onde é que nós, podemos dizer assim, muitas vezes caímos do cavalo.
Às vezes é para o nosso bem. A gente não entende. É para a nossa salvação. É Deus fortalecendo a nossa fé, nos guiando e nos mostrando o caminho certo. E por isso temos que aprender a ser gratos a Deus por tudo, por todas as coisas. Como nós cantamos no hino antes, graças dou. A gente canta, né, graças dou por esta vida, por diversas coisas, mas a gente canta uma frase em especial, eu gosto sempre de lembrar. Eu graças dou pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm. Ou seja, eu agradeço pelos espinhos. Aqui os espinhos representam a dor, o sofrimento, que muitas vezes faz com que a gente volte os nossos olhos para Deus. Na terceira estrofe diz, pela cruz e o sofrimento. Porque é na cruz, no sofrimento de Cristo, que nós temos a salvação. Na morte dele, a morte dele para o nosso bem, para a nossa salvação. Todas as coisas cooperam. Todas. Que a gente saiba assim ser grato a Deus. Como aquele leproso foi. Vejam, aquele leproso também não era do povo de Deus. E foi o único, né, e por isso o texto enfatiza, um samaritano, um estrangeiro. Assim como Ruth, estrangeira. O leproso, que voltou a agradecer, também estrangeiro. Às vezes é muito mais fácil alguém de fora agradecer do que aquele que às vezes está há tempos na igreja, recebendo somente coisas boas. E aí não é grato. Aquele que muitas vezes passa por dificuldades, por sofrimentos, é muito mais grato, porque sabe e reconhece que até mesmo na dor, no sofrimento, Deus estava guiando o caminho dele. E vejam também neste texto de Lucas 17, quando o leproso volta para agradecer, Jesus pergunta onde estão os outros 9, não eram 10? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus termina dizendo algo que me chama a atenção. Jesus diz assim, levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Eu até mesmo aqui neste versículo prefiro um pouco a outra tradução, aonde Jesus diz assim, levante-se, vá, porque a tua fé te salvou. Dos 10 leprosos, somente um deles voltou com a principal cura de todas. Somente um deles voltou para casa com a salvação. Somente um deles voltou com a bênção de Jesus. Os outros 9 voltaram com a cura. Voltaram curados. Este um voltou com a fé, com a bênção de Jesus, com a salvação. Por quê? Porque ele foi grato a Deus. Vai em paz, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Que a gente saiba agradecer, ser gratos a Deus. Agradecer a Deus por tudo, por coisas boas e coisas ruins, coisas que nós gostamos e até mesmo coisas que talvez não são, à primeira vista, boas aos nossos olhos. Que a gente saiba pedir perdão a Deus por sermos muitas vezes falhos, ingratos,
mas que a gente possa praticar esse exercício de gratidão todos os dias, orando a Deus, louvando, também ofertando, que também é um meio de nós mostrarmos a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado e, em especial, pela salvação em Cristo Jesus. E assim vocês também vão sair daqui abençoados. E assim eu também vou dizer para vocês, como Jesus disse para este leproso: vão em paz. A fé de vocês salvou vocês. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.